Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da RBE, Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso Conversa Fraterna de hoje e cheios de alegria e de vontade, de aprender. Como fazemos, nós iniciamos com a leitura de um livro que hoje nós estamos tirando do livro do livro Pão Nosso, que também é de Emmanuel, psicografia do Chico. É a mensagem de número 55, intitulada Coisas Invisíveis. Então Emmanuel retira uma passagem do Novo Testamento, um versículo, e comenta. E ele fala aqui sobre a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20. E Paulo assim afirma: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, temos aqui as considerações de Emmanuel. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobra sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, as causas de suas realizações, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem
e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência humana. Perdoe, a experiência amanhã. O Emmanuel nos tece essas considerações valiosas acerca dessa maravilha que é a criação universal. E ele faz uma referência, uma coisa em que eu particularmente me ative, naquilo em que a gente enxerga com os olhos, não é? Da mesma forma, naquilo em que nós somos capazes de compreender. Estamos limitados a isso, de uma forma natural. Eu fico pensando o seguinte: o quanto a nossa visão é limitada, a visão física, não é? Nós enxergamos pouquíssimo. A gente já tem instrumentos que nos permitem hoje enxergar muito além do que o que a gente enxerga com os nossos olhos, tanto no micro quanto no macro. Um exemplo bem patente é o raio-x, não é? O raio-x, isso sem nos referir a outros recursos da tecnologia, nos mostra o que a gente não consegue ver com os olhos. Então, tem um motivo bastante inteligente e adequado para que isso aconteça, não é? Nós não enxergamos além daquilo que nos é necessário para a nossa sobrevivência material. Quando nos desenvolvemos mais do ponto de vista espiritual, aí sim a gente começa a perceber coisas não com os olhos da carne, mas com os olhos do espírito, não é? Da alma, que até então a gente não enxergava, e não nos referimos apenas a imagens, mas sobretudo a compreensão da vida, a percepção. Então é muito interessante essa reflexão de Emmanuel. Nos é oferecido aquilo de que a gente precisa efetivamente para essa nossa aprendizagem aqui. E o que surge além disso é uma consequência do nosso esforço e do nosso amadurecimento espiritual. E ele lembra da necessidade que nós temos de realizar tudo que nos compete da melhor forma possível, para que amanhã a gente não necessite repetir essas mesmas lições, não é? Através da reencarnação. Bem, nós temos hoje, nós damos o nosso boa noite ao Márcio, e nós temos hoje a presença do nosso querido amigo Paulo Moraes, que nunca mais esteve aqui conosco, não é, Paulinho? É com muita alegria que a gente lhe acolhe, não é? Você sempre traz para nós elucidações, considerações que nos tornam mais curiosos em relação à doutrina, à vida, ao Evangelho. E hoje o Paulo está trazendo o tema, o talismã divino. Isso. Eu estou extremamente curioso aqui para o desenvolvimento do tema. Nosso boa noite, Paulo. Boa noite, amigo Leones, Márcio, e boa noite, caros ouvintes.
Paulo, o que lhe inspirou no desenvolvimento desse tema? Não é um tema recorrente que aconteça com certa frequência nas casas espíritas, não é? Exato. E a gente gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que você pode e deve participar do nosso programa com as suas falas, as suas perguntas, questionamentos, as suas afirmativas, a sua concordância, a sua discordância, porque isso é enriquecedor para todos nós. Os meios de comunicação você já bem os conhece. Mas nós havíamos perguntado ao Paulo o que lhe proporcionou o desenvolvimento desse tema. Paulo. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui ao Leones, o Márcio, pelo convite, né? A oportunidade de poder trazer temas aqui para a nossa reflexão, né? O objetivo nosso, do expositor, do palestrante, é esse, é trazer temas para provocar reflexões, né? Reflexões à luz da doutrina espírita, né? Dos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse tema, ele foi em razão da leitura mesmo do livro, né? Extraído do livro Jesus no Lar, de autoria espiritual de Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier. Foi mais em razão do final de ano, início de ano, né? Proximidade, porque geralmente a gente, da natureza humana, né? Nessas viradas de ano, a gente fazer planejamentos, né? E a gente geralmente faz planejamento visando, no mais das vezes, né, o lado conquistas materiais, né? A gente esquece muito, né, os nossos objetivos no campo espiritual. Então, como é que a gente está aproveitando o nosso tempo, né, em nosso proveito, o tempo em nosso proveito e no proveito do próximo? E eu vi aí nesse livro de Jesus no Lar, um ensinamento valioso que provoca realmente reflexões em cada um de nós sobre como nós estamos e podemos utilizar o tempo que Deus nos deu. Então, foi a partir daí, né, que o objetivo de cada um de nós é a reforma íntima, né, o nosso aperfeiçoamento. E os ensinamentos de Jesus, nossa, são sempre os mais indicados para essa reforma íntima, né? E aí esse livro trata de um relato de diálogos de Jesus, de ensinamentos de Jesus a seus apóstolos dentro da casa de Pedro, né? E esse grande espírito, ele extraiu alguns momentos e nos trouxe através desse livro bastante enriquecedor. Muito bem. Dentro desse contexto, mas levando para um aspecto mais pontual, você se referiu à reforma íntima, não é? E em que consiste essa reforma íntima, Paulo? Nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, como tem lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, mas com o objetivo da perfeição. A gente vai melhorando. E nós, como consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós habitamos ainda no planeta pertencente à categoria de mundo de expiações e provas, né, onde nós precisamos, né, aparar as nossas arestas, né, resgatar dívidas ainda através das expiações e nos submetermos a provas, a testes visando o futuro, né, porque a expiação é decorrente dos atos de passado,
né? E as provas, elas visam o futuro, não é? Você vê se a gente, né, se comporta bem, se faz direitinho essas provas para ir dando passos adiante, né? Então a reforma íntima ela exige mudanças no nosso comportamento, porque se nós somos ainda espíritos imperfeitos, nós precisamos e devemos caminhar em direção à perfeição, né? E precisa constantemente a gente estar fazendo reflexões sobre os nossos comportamentos, que muitas vezes a gente pensa que estão corretos, né? Mas quando a gente começa a seguir verdadeiramente o Cristo, quando a gente começa a estudar, a meditar sobre os ensinamentos do Cristo, a gente sempre percebe que a gente precisa corrigir uma coisinha ali, outra ali, e é essa reforma íntima, né? E os livros da doutrina espírita, né, que são a doutrina espírita a gente pode dizer que é o grande farol que ajuda a iluminar o caminho do Cristo, né? E vai nos modelando, nos ajudando a fazer essa reforma naquilo que a gente precisa fazer. Então é um trabalho assim dioturno, não é? E que consiste, em última análise, na busca da vivência dos ensinamentos de Jesus, não é? Exato. No que se refere à substituição dos nossos hábitos antigos, né, por novos, mais saudáveis, mais humanos, mais amorosos, né? Mas voltando ao tema, como você coletou isso lá do livro Jesus no Lado, Neio Lúcio, como você resumiu, como mais especificamente? Veja bem, foi a partir dessa leitura do capítulo 22 que a partir daí, né, em razão de uma curiosidade de Salomé, né, eu achei bem interessante, né? Salomé estava conversando, dialogando com os apóstolos ali presentes na casa de Pedro, e eles impressionados, né, conversando sobre as faculdades sublimes de Jesus, né, que eles davam testemunho, curando loucos, cegos. E Salomé, que era a mãe de dois dos discípulos de Jesus, né, de Tiago e João, ela fez uma pergunta um tanto engraçada, né? Ela chegou para Jesus e disse: Mestre, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Então vejam só, ela, né, certamente não compreendia direito, né, as faculdades de Jesus, né, a sabedoria dele, os poderes. Ela de repente achou que Jesus poderia ensinar alguma mágica para ela e para eles, para que eles também fizessem o que Jesus fazia. E Jesus pousou os olhos, né, como diz o espírito Neio Lúcio, na matrona, aqueles olhos penetrantes, e risonho, né, como ele costumava responder a eles, e deu uma resposta
com o objetivo, como a gente viu, da perfeição. E para chegar à perfeição não é fácil, não. Não é fácil, não. São dificuldades que a gente enfrenta todos os dias. Requer esforço e tempo, né? Esforço. E tempo. Paciência, tempo. Requer uma série de ingredientes, né? Embora não seja fácil, nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho das facilidades ou não. Não é verdade? E nós estamos aqui em expiação e provas no planeta pertencente a essa categoria. Então, as dificuldades a gente sempre vai ter aqui. E o tempo é importantíssimo nesse processo, né? Porque você não pode dar saltos assim vertiginosos, né? Nesse processo de evolução. Então requer tempo mesmo. Você pode até acelerar os passos, mas isso daí não significa que você não avance de tal forma que se sobreponha ao tempo, não é? E a gente vê, né, Leonis, mesmo naquelas comunidades pobres, onde impera a violência, onde a presença do Estado é pouca, a gente vê sempre pessoas que, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, das limitações financeiras, elas optam por não seguir, né, o caminho mais fácil, né, das drogas, né, de ganhar dinheiro de forma mais fácil. Alguns sim, mas outros não. Mesmo no meio daquela sociedade, enquanto tem uns que optam por esse caminho, outros não. Preferem o trabalho pesado, né, o trabalho difícil, mas honesto, né, que já a gente percebe que o livre-arbítrio dele já é mais consciente sobre o bem, né? O amadurecimento dessa pessoa já mostra que essa faísca divina está mais forte nele, né? Que o faz optar pelo caminho do bem, né? Jesus diz que o tempo vai mostrando, né, que há uma vasta rede de trilhos, né, que dão oportunidade de trabalho para quem quer optar pelo caminho do bem. É difícil, né? O filho, fazendo o evangelho com o meu filho, evangelho no lar, ele insistiu, ele disse: pai, mas como é que uma criança que nasce numa comunidade pobre, passando fome, os pais passando fome, separado, o marido bate na mulher e oferece para ele, olha, algum traficante vem e oferece dinheiro fácil para ele entregar drogas em determinado local. Não, é só isso aí que eu vou resolver o problema financeiro da sua casa. São perguntas que eles fazem, né, os adolescentes, que colocam a gente na parede, né? Mas cada um, a gente viu que Deus é amor. Ninguém está numa situação dessa, né, por maldade de Deus, que Deus é amor, está por algum motivo e foi colocado ali em situações para lapidar aquele espírito mesmo, para resistir. Ele está ali por uma causa justa, né? Não há injustiça na lei de Deus, por uma causa justa, exatamente para ele estar sendo ali, né, não só sob expiação, como também sendo testado, sendo submetido a provas rigorosas que muitos de nós já passamos ou ainda vamos passar, né? As oportunidades são dadas, que Deus é amor, né? Deus trata seus filhos de forma igual, né? Esse talismã, como o 10º ensinamento de Jesus, 11º, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Vai mostrando, o tempo vai mostrando que a gente pode viver bem, viver felizes, né, com o que a gente tem. Eu tenho no meu trabalho, tenho um senhor que ele é vigilante, né, ele ganha um salário mínimo. Ano passado, uma turma de vários funcionários foram demitidos e os que estavam tiveram a carga horária reduzida por causa de contenção de gastos.
E eu ia chegando, determinado dia, cheguei perto dele, conversando. Pense uma pessoa que só vive com um sorriso natural no rosto, na vida. E eu falei para ele, eu até falei para ele, poxa, Henrique, que situação nessa, que situação difícil essa de vocês, né? Rapaz, ele me deu um ensinamento grandioso. Ele disse, seu Paulo, ele chama todo lado de senhor ou de doutor. Ele disse, seu Paulo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu perdi R$200 do meu salário. Ele ganhava um pouco mais do que salário mínimo. Por causa de cortar a hora extra dele, isso aqui ele acabou ficando no limite. Ele disse, olha, eu perdi o meu salário, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu não tenho que reclamar da vida, não. Eu trabalho aqui, todo mundo que passa aqui me respeita, me dá bom dia, fala comigo, me cumprimenta. Final de semana eu vou lá para a praia, vou vender que ele faz barquinhos de madeira. Rapaz, eu fiquei olhando assim, eu achei tão bonita assim, a forma como ele enfrenta a vida. Ele não enxergou dificuldade, não. É interessante você fazendo referência a esse episódio, eu me lembrando aqui de um rapaz que toma conta dos carros, né? Aí agora, fim de ano, os carros que ficam aqui na rua, e fim de ano ele se dirigiu a mim assim, uma coisa assim, não estávamos tratando desse assunto. E ele disse, eu estou tão feliz. Eu digo, oh, que coisa boa. Eu digo, por quê? Ele disse, rapaz, porque todo mundo me respeita. Todo mundo me trata bem, eu trato bem a todos e todos me respeitam. Todo mundo me cumprimenta. E digo, veja só que maravilha, né? É uma pessoa bastante sacrificada, né? É a vida que vai ensinando, né? Que vai mostrando, né? O tempo, esse talismã a que se refere Jesus. Ele facilita esse talismã, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Né? Veja só, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Através da leitura de bons livros, né? Nós temos acesso a esses grandes mestres. E o maior deles, né? Jesus, o mestre que seguimos, o mestre Jesus, né? E foi para ensinar o caminho estreito que Deus, no seu sublime amor, ele enviou, né? Vários mestres aqui ao nosso planeta, especialmente Jesus, né? Pra gente, o que é que a gente está falando aqui? A gente está tendo o acesso ao pensamento dele, né? de Jesus. Então o tempo vai nos mostrando. Mas a gente será que a gente fazia isso há 20 anos atrás? 30 anos atrás? Né? O tempo que foi nos mostrando vai moldando o nosso olhar. Né? E devemos aproveitá-lo, né, de forma útil. E o último, né, dos ensinamentos dele a respeito do tempo, ele diz que o tempo esse talismã divino dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Olha só, o tempo da comunicação com os mananciais celestes da intuição. Ele está se referindo de forma clara à intuição. Está lá na questão 525 do Livro dos Espíritos. Né? Quando Allan Kardec pergunta, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? A resposta deles, certamente, pois que vos aconselham. Olha, vos aconselham. A intuição, né? O que aqui se referia a Jesus. E o Espírito Miramês, ele comentando sobre essa questão no livro Filosofia Espírita, ele diz que a influência dos espíritos se processa em todas as coisas e não somente sobre o ser humano. Olha só, não somente sobre o ser humano. Os próprios espíritos que influenciam no dia a dia são influenciados igualmente pelos seus tutores celestiais. Menos Deus, só Deus que não é influenciado, logicamente, né? Mas todos os espíritos, eles recebem influência de outros que estão mais acima. E assim por diante. E ele acrescenta que os espíritos protetores exercem influência sobre a humanidade em particular, não somente pelos pensamentos, olha só,
como por meios variados que podes constatar nas conversações de uns para com os outros, por páginas que vêm em nossas mãos para serem lidas, por fatos que acontecem em nossos caminhos. Então, são várias formas de comunicação, de intuição, né, da espiritualidade, para nos ajudar, né, a guiar no caminho do Cristo. E nesse mesmo livro, mais adiante, Jesus dá mais dicas, né, no capítulo 30, né, de dicas de comportamento, porque todos os ensinamentos de Jesus daquela época, como você agora há pouco mencionou, a gente deve estar meditando e trazendo para a nossa vivência, do nosso dia a dia hoje, né? E Jesus diz lá, ele diz, olha, ele explicando para João, né, sobre como ir fazendo a reforma íntima, ir melhorando e se aperfeiçoando. Ele disse, olha, aprende a cortesia fraternal para com todos. Cortesia fraternal. Coisa simples, né? Jesus não pede muita coisa, né? Coisa simples. Mas que muitas vezes para a gente não é coisa simples. Ser cortês, né? É a regra de ajudar, né? Você desculpa. É a regra na verdade, você ser fraternal é ser educado, né? A polidez no seu comportamento, no trato com o seu semelhante. É ser amoroso. Ser amoroso. Né? Isso reflete uma bondade sua, não é? Uma bondade, exato. Não é apenas um ato de a educação, exterior, né? Não é? Coisa simples. Ele diz, olha, acolhe o irmão do caminho, né? Não somente com a saudação recomendada pelos impérios da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Olha só. Acolhe o irmão do caminho. Não apenas bom dia, boa tarde, mas vai lá ajudar. Não é? Você já foi a minha avó, ela desencarnou agora há pouco tempo, dia 27 de novembro de 2019, aos 103 anos de idade. Graças a Deus, lúcida, viveu a sua vida toda lúcida. E aos 100 anos, e a minha mãe do interior sempre trazia ela do interior para cá, uma vez por ano, para rotina médica, né? Só para fazer exames médicos e tal. E mais de uma vez, não foi nenhuma nem duas vezes, ela vinha com minha mãe para cá, com o médico agendado, tudo certinho, chegava no médico, passava 1 hora, 2 horas agendado no horário. Depois de 1 hora, 2 horas, eu cansei de buscá-la, porque o médico mandou avisar que não ia mais atender. Não é assim. Você vai vendo assim o comportamento humano, né? A nossa reforma íntima, como deve, a preocupação com o outro, né? Acolhe o irmão do caminho, não apenas com uma boa tarde, a saudação normal de boa noite, mas com um sincero propósito de servir. Isso serve para o médico, né? Aquele médico que serve para o servidor público. Eu sou servidor público, né? Você já foi a uma repartição pública, veja como é horrível você ser tratado de forma indiferente. Bom dia, boa tarde, e não dá valor. Né? Isso serve também para algum local que você vai ser atendido, né? Na casa espírita também, na igreja. Então Jesus diz, acolhe o irmão do caminho, não apenas com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir, com a boa vontade. E continuou, fixar nos olhos das pessoas que te dirigem a palavra. Ou seja, você presta atenção quando alguém fala com você. Isso demonstra carinhoso interesse, mostra que você é um ouvinte delicado, dedicado e atencioso. Você já conversou com alguém, enquanto você está conversando, a pessoa está no celular. No celular, como a gente se sente? Como não é? Você está conversando com a pessoa está no computador. Não, pode falar. Fica digitando. Veja como a nossa reforma íntima, ela é abrangente. A necessidade da reforma íntima é abrangente, né? Jesus que diz, fixa nos olhos, ou seja, presta atenção
Dá valor. É tão bom vocês estar conversando com alguém, sendo tratado por alguém no trabalho, na rua, e alguém está demonstrando interesse para você. Enfim, não levantes demasiadamente a voz. Olha só. Vê como são as coisas? Não levantes demasiadamente a voz. Aproveita o tempo, trata bem as pessoas, cuidado com como fala, pois a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído, disse Jesus. E não é assim? Você gritar, não precisa gritar, você se estressar para que alguém ouça você. Principalmente quando se fala com adulto, né? Você gritar com o empregado, com a empregada no seu dia a dia. No livro, é um ato de desequilíbrio. De desequilíbrio. Né? Isso traz consequências para a sua saúde, para a nossa saúde. Eu fico pensando naquela passagem lá do Evangelho em que Jesus chega até a chicotear mesmo os vendedores que estavam lá no templo, né? Eu fico pensando, será que aconteceu aquilo mesmo? Não houve uma distorção dos fatos? Porque seria uma atitude de desequilíbrio de Jesus, não é? O Severino Celestino, eu vi um comentário. O Sim. Severino Celestino é um pesquisador, estudioso, professor estuda o Evangelho hebraico, tradutor, né? Estuda há 40 anos. Isso que a gente está estudando aqui, ele faz isso há 40 anos. Ele falou que esse momento que você está se referindo aí, Jesus, ele ou foi mal compreendido ou não partiu de Jesus. Porque isso foge totalmente a tudo que tem a respeito de Jesus. E tem lógica total. Do né? que ele pregava e do que ele vivenciava. Exatamente, né? exatamente. E em momentos muito mais difíceis, digamos assim, ele manteve sempre a serenidade, sim, né? O equilíbrio. Sempre, total. Uma interpretação muda tudo, né? Uma interpretação equivocada muda tudo. É como aquela passagem em que Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado. Isso. Eu também acho aquilo um pouco estranho, mas não é motivo, não é próprio para a gente conversar sobre isso agora, né? E André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 4, ele fala que porque isso, na verdade, que a gente está se referindo é sobre a cólera, não é? Aquele impulso ali e tal. Ele diz, ele fica impressionado, né, quando ele é orientado pelos espíritos, lá na colônia Nosso Lar, que alguém chega para ele e diz: nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas Sim. para nós mesmos? E ele acrescenta: a ausência de autodomínio, olha, a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Ele, sobre o problema que ele teve, né, André Luiz conta nesse livro que após passar por mais de 8 anos do umbral, ele ficou surpreso ao saber que não fora a moléstia a causa de tantos sofrimentos, ou seja, o câncer no intestino, mas o seu procedimento mental no planeta, que não estava enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Por isso, ele nos conclama para aproveitar o tempo e a gente ter cuidado com isso aí. Por isso que Jesus disse: não levantes demasiadamente a voz. Isso mostra destemperança. O André Luiz tem alguns livros que falam sobre que nos orientam em relação a esse comportamento do dia a dia, né? Isso que Jesus está fazendo referência aí, né? André Luiz fala sobre como a gente se conduzir, se comportar a título de sugestão, né? Até como
você levantar uma cadeira, como Isso. sentar, como cumprimentar o outro, como utilizar o transporte coletivo. Veja só, coisa maravilhosa, né? Muito bom. Não é verdade? Ô Paulo, a gente está com o nosso tempo já fluindo aqui muito, muito rápido, não é? E a gente tem umas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Aí a gente poderia tentar responder essas perguntas e também explorando mais alguma coisa do tema. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu queria fazer um lembrete que tudo isso aí foi provocado por uma pergunta feita por Salomé. Isso, né? Exato. E isso me faz lembrar uma outra pergunta que Salomé fez a Jesus também, que ela ainda nem o conhecia bem, só já tinha ouvido falar, e quando ela soube que os filhos dela, Filipe e Tiago e João, foram convidados, ainda tão jovens, né? Foram convidados por Jesus para implantar o reino nos corações, o reino de Deus nos corações. Jesus, eu acho que nem fez referência aos corações, né? Plantar na terra. Quando Salomé tomou conhecimento disso, como toda mãe que se preza, se empolgou, né? Ela não tinha a mínima noção do que se tratava, e ela foi falar com Jesus. Jesus, você não pode dar, numa linguagem de hoje, você não pode dar o ministério da educação para o meu filho, e o da saúde para o outro e tal, né? Colocar uma direita e outra à esquerda. Né? Pois é. E Jesus respondeu, é preciso saber se eles têm, se eles conseguirão beber o cálice das dificuldades, da dor, né? Porque é esse caminho da porta estreita, né? Caminho de dificuldade que nos leva, né, à sublimação, quando bem aproveitado, a elevação espiritual, né? Agora a gente tem umas Disso que você está dizendo, está no livro Boa Nova. No livro Boa Nova. Boa Nova, né? Quando pergunta. Ele dá uma resposta brilhante, né? Assim, bem interessante, mostrando que não tem que ir com ele, né? Não compete a mim decidir deixar ou não que os teus filhos se assentem à direita ou à esquerda. Ou à esquerda. Meu pai. A Gidelma está mandando um abraço para você. Muito obrigado, meu amigão, grande Paulo, olha. Foi minha instrutora, minha professora do ESD na Federação Espírita. Que ótima professora, hein? Um abraço, Gidelma. Mas nós temos aqui umas perguntas aqui. Uma das pessoas é Cláudio, do Recife, e ele pergunta o seguinte: mesmo modernamente, alguns educadores, inclusive recentemente nos Estados Unidos, têm pregado o criacionismo no lugar do evolucionismo de Darwin, baseados supostamente nas escrituras bíblicas. O que o amigo tem a comentar sobre a aparente citação criacionista no livro Gênesis, que contradiz frontalmente a teoria de Charles Darwin da evolução das espécies? Quem leu o livro A Gênese, um dos livros da base da codificação sobre a evolução, teoria da evolução, eu sigo fielmente o que tem ali. Nós somos produtos de um processo de evolução, ao longo de milhões, de anos, que vamos sendo, que vamos evoluindo. Fomos criados lá atrás, a questão 115 do Livro dos Espíritos diz, fomos criados todos simples e ignorantes. E o objetivo é a perfeição. Então, se nós todos fomos criados simples e ignorantes, e que o nosso objetivo é a perfeição,
Então isso já mostra que, né, nós temos que percorrer toda essa cadeia evolutiva, essa sequência evolutiva e evoluindo, né? Só complementando do tempo. Paulo, Cláudio faz referência, diz que na Gênesis contradiz frontalmente a teoria de Charles Darwin da evolução das espécies. Eu acho que não há não contradiz assim de uma forma, porque a teoria de Darwin, ela se refere ao evolucionismo. Sim. Né? E enquanto a teoria daqueles que observam, levam ao pé da letra a Bíblia, se refere ao criacionismo. E o Espiritismo junta as duas coisas. Exato, não é? Exato. Nem é exclusivamente uma coisa, nem exclusivamente a outra. Não é? Há uma mescla disso daí, não é, Cláudio? A forma da gente compreender, não é? Isso. Mas o livro A Gênese, né, ele é bem assim, é bem didático em relação a isso, né? A evolução das espécies, né? E isso, juntando com essa questão 115 do Livro dos Espíritos, a gente extrai a conclusão de forma mais tranquila a respeito da teoria evolucionista. Isso. Muito obrigado, Cláudio, pela sua participação, e foi ótimo o seu questionamento, não é? A gente não pode fazer maiores digressões aqui a respeito pela escassez do tempo, não é? Mas valiosa a sua participação. Muito obrigado. Temos uma ouvinte aqui de Maceió, por nome de Adriana. Adriana diz o seguinte: gostaria de saber se os espíritos podem ter conhecimento do tempo, tipo prever catástrofes, pragas e morte. Não é uma pergunta fácil, viu? Não é uma pergunta fácil. Né? Primeiro, que espíritos? Né? Que categoria de espíritos? Né? Espíritos iguais a gente, não. Né? Certamente espíritos evoluídos, espíritos que estão numa hierarquia bem acima da nossa, né? Têm possibilidades de saberem de antemão o que pode acontecer. E aí eu vou dar um exemplo do segundo grande elo, né? Um livro de autoria espiritual de Sophie, psicografado por Elizabeth Pereira. É um livro sobre os bastidores espirituais da Segunda Grande Guerra Mundial, um livro muito bacana. E esse livro narra exatamente esses bastidores espirituais da Segunda Grande Guerra, aonde um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial, equipes de socorro, né, já estavam a postos no plano espiritual, preparando, né, fazendo toda uma preparação para atuar quando a guerra fosse começar. Né? Isso aí nos indica que há um conhecimento, né, bem acima da nossa capacidade de compreensão. Agora, para espíritos, uma categoria né, existe bastante elevada. O nosso livre-arbítrio, não é? Exatamente. Mas eu também concordo com as suas conotações, suas colocações, e a gente vai para um caso extremo que é Deus, o ser a inteligência suprema do universo, não é? A causa primeira de tudo. Então ele tem conhecimento, claro, de o tempo, isso que a gente estava falando ainda há pouco, né? O tempo para ele não existe, né?
Não existe o passado, nem o futuro, é tudo o presente, né? Então como isso se processa é difícil na nossa dificuldade de inteligência, de interpretação, entender isso. Mas para Deus tudo está... Ele nos conhece profundamente, mesmo com o nosso livre-arbítrio, mas Ele sabe perfeitamente, né? E isso, no caso, extremo, digamos assim, nos referindo a Deus. E nessa escala, para outros espíritos em situações, não é, evolutivas muito além da nossa, também, não é? Eles são conhecedores de tudo isso que para nós ainda é um mistério, não é? Verdade. Paulo, o nosso tempo está se esgotando. Você quer fazer referência a mais algum ponto que ficou em aberto que você gostaria de... Mas em relação a... Quanto tempo a gente tem aqui? Falta ainda, mas só para eu saber se posso... 3 minutos. 3 minutinhos, né? Então, só em relação a um ponto que Jesus fala, para a gente fugir ao pessimismo, né? Porque há pessoas que na vida que reclamam de tudo na vida, nunca estão satisfeitas, né? Se fazem uma prece, querem que a prece seja atendida da forma como essas pessoas querem, né? E levam uma vida difícil, complicada, né? Eu cito aí um exemplo que eu achei bem bacana, né? Extraído do filme, o filme Deus Todo-Poderoso, né? Interpretado por Morgan Freeman. Interpreta, na verdade, ele interpretando Deus, né? Ele está num bar como garçom e chega uma garota, né, que ela faz um pedido e ele percebe que ela está com um problema e ele chega para conversar e começa os dois a conversar rapidamente e ele faz uma pergunta a ela, né? Ele diz: se alguém rezar e pedir a Deus paciência, Ele vai dar paciência ou a oportunidade de ser paciente? Se você pedir a Deus que Ele dê coragem, Ele vai te dar coragem ou a oportunidade de ser corajoso? Se pedir que a família seja mais unida, Ele vai unir a família com amor e alegria ou vai dar a oportunidade de se amarem? É a oportunidade. Isso aí a gente extrai que Deus dá oportunidade a todo momento, a cada um de nós, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus sempre nos concede oportunidades de a gente trabalhar. E tem gente que insiste a ficar no pessimismo, culpando sempre alguém, né, pelos problemas que está passando, porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, né? E a oportunidade está aí, só é você, né, aproveitar o tempo hoje, agora, né? Pedir, porque às vezes a gente faz preces pedindo a Deus alguma coisa, né? E Deus responde. Quando a gente pede com fé, Ele responde sempre, mas responde de acordo com as necessidades e ao modo dele, não como a gente quer. Às vezes, e sempre acontece isso, a gente estando nessa situação, a gente precisa, né, passar por determinadas situações para a gente acordar, para a gente perceber lá na frente que Deus sempre esteve presente na nossa vida e sempre está presente. É só a gente levar e aproveitar as oportunidades, né, que Deus nos concede, aproveitar esse talismã divino que Ele nos concede a todo instante. Verdade. Deus nos fala através do silêncio, né? E nos fala através das suas leis, né? Que são justas, amorosas, misericordiosas, né? Isso. Paulo, olha, muito obrigado. A gente
teve uma noite assim maravilhosa. Você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? A mensagem que eu gostaria de dar é: ouçam a música de Elmi Sata e Renato Teixeira chamada Tocando em Frente. É uma música para ser ouvir. Põe lá no YouTube e coloca lá Tocando em Frente, Elmi Sata. É uma música em que ele canta uma apresentação que ele fez no programa Viola, Minha Viola, da TV Cultura. Esse vídeo está de 2012. Você tem uma ideia, ele já teve 78 milhões de visualizações. Ele cantando essa música, ele dizendo por que ele fez essa música. Que ele fala: ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. E vai meditando nessas mensagens, nessas palavras que mostra uma sabedoria impressionante de quem fez essa letra. Mostra um amadurecimento da pessoa que escreveu as letras. Faz você viajar, você meditar e perceber. E ele, no final da música, quando ele termina de cantar, a entrevistadora pergunta para ele: como é que você fez essa música? E aí ele diz como ele fez essa música. E no final ele disse que fez essa música ele gastou 1 a 2 minutos, Renato Teixeira, para fazer essa música. Isso aí foi um presente que eu ganhei. Eu não teria como capacidade para fazer uma música tão bela quanto essa. E no final ele diz: essa música foi psicografada. É belíssima essa letra. Então a mensagem que eu deixo é que você, o conselho na verdade é: ouçam. A mensagem está nessa música, Tocando em Frente. Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe, né? Jesus, o nosso modelo e guia, eu que agradeço, nos nossos corações, né? A iluminar a nossa vida, as nossas ações, e que saibamos criar em nós um estado íntimo de serenidade, né? De amor e de confiança, já que ainda a nossa fé é vacilante, já que ainda a gente não tem certeza, né? Que a gente tenha ao menos a esperança de dias futuros maravilhosos. E isso irá acontecer, né? É uma fatalidade, né? Porque a vida caminha para isso, né? Isso não quer dizer ociosidade, né? Não quer dizer ausência de luta, mas significa um estado íntimo de paz, né? De dever retamente cumprido, né? É isso aí. Então, muito obrigado ao Márcio. Uma boa noite para você, querido ouvinte, e até a próxima semana.